a gente... Então, hoje vocês estão tendo a oportunidade, né, de participar de uma aula do GPS, onde a gente pode realmente andar ao lado, tirar dúvida dentro da nossa comunidade, né, e realmente trazer essas barrigudinhas para pensar, e estarem pensando, né, tipo eu e Thaís, durante o nosso acompanhamento. Elas aprendem absolutamente tudo que elas precisam para ter essa segurança e tranquilidade no dia do trabalho de parto. Então, vamos começar. Lembrando que a gente vai fazer aqui é uma discussão. Então, a gente quer que vocês participem pelo chat, ok? Vou compartilhar a tela novamente. Não. Ó, vamos lá. Deixa eu só tirar da apresentação aqui. Conseguem ler aqui? Deixa eu aumentar o zoom. Ó, gestante, 41 semanas e 4 dias. Com obstetra contratado, primeira gestação, colo do útero imaturo. O que deve conversar com o médico para os próximos passos? Vocês já pensaram sobre isso? Se vocês chegarem lá com 41 semanas e nada de trabalho de parto, as barrigudinhas que vieram do Instagram, né, a maioria com 38 já estão assim, meu Deus, eu estou com 38 semanas e não tenho dilatação. A gente fala, paciência, espera. Mas ali, ela já está com quase 42 semanas e não tem trabalho de parto. Escreve para a gente no chat quais são as possibilidades que você pensaria para essa mulher. Meninas do GPS, se alguém quiser falar, pode falar. Então, vamos lá. Indução com acupuntura. Não sei o colo imaturo, meu Deus. Tá vendo como o plano de parto é importante para a gente entender o que a gente não sabe? Imagina se você só preenche o X na hora de escolher uma indução. Você não ia saber o que era um colo imaturo. Tem que induzir. Indução. O meu médico não quer passar de 40 semanas. Diz que não é seguro. Fuja dele. Métodos naturais primeiro. Ocitocina. Sonda mecânica. Métodos naturais com 41 semanas, minha gente. Será? Sonda mecânica, indução não farmacológica, indução natural, amadurecer o colo. Para o meu, tive que fazer indução, miso. E aí, gente, o que realmente seria melhor para essa barrigudinha? Pode falar. Quem que liberou o áudio aí? Quer falar? Pode falar. Então, bloqueie o áudio se você não quiser falar, ok? Então, vamos lá, gente. 41 semanas. Ela está com colo imaturo. Se fosse pensar numa indução natural, a gente tinha que ter pensado um pouco antes. A gente já está ali no tempo limite. Até quando a gente pode esperar o bebê nascer? Até 42 semanas. A maioria dos médicos esperam? Não são todos os médicos que vão esperar até 42 semanas. Então, a maioria com 41 já pensa no método de indução já farmacológico. Preparar esse colo do útero para o trabalho de parto, né? Já que o colo está imaturo. E aí, gente, essas opções que vocês colocaram, a gente tem que destrinchar no trabalho de parto, no plano de parto. Então, a gente tem que entender. Se o colo do útero está imaturo, quais são os tipos de induções que existem? Eu vi que vocês colocaram balão, colocaram miso, colocaram ocitocina. Ocitocina é quando o colo do útero já está preparado. Então, ocitocina não entra aqui. O que entra aqui seria um miso. Aqui nessa gestante, não fala se tem... fala. É primeira gestação. Então, ela não tem contraindicação em usar o miso. Mas ela poderia, se ela tivesse uma cesárea, usar o balão? Poderia. Então, você percebe que, numa situação, a gente tem vários caminhos. Ela poderia ter feito as induções naturais, com 40 semanas e 5 dias, ou por volta de 40 semanas. Não deu certo? Vamos tentar o miso. Será que só tem o miso? Não, tem o Propés também, que pode ser utilizado em alguns lugares
tenha esse recurso. E o balão, caso ela tenha uma cesárea anterior. Sem cesárea anterior, geralmente os médicos preferem o miso do que o balão, tá certo? Então, o próximo passo é preparar o colo do útero dela para que ela entre em trabalho de parto. Preparar o colo do útero vai fazer ela entrar em trabalho de parto? Às vezes sim, às vezes não. Depende de cada gestante. Então, a gente vai fazer toda a preparação do colo do útero, colocar o miso, e aí, se entrar em trabalho de parto, ok, continua com a vida. Se não entrar em trabalho de parto, a próxima opção é a ocitocina. Então, ocitocina a gente só coloca quando já está com o colo do útero preparado. Combinado? Então, como vocês viram, são vários caminhos que ela pode percorrer. Vamos para o próximo. Gestante, 38 semanas, saiu o tampão com sangue. O que vocês fariam numa situação como essa? Está com 38 semanas, pródromos, para quem nunca ouviu falar, são aquelas contrações chatinhas, que lembram o trabalho de parto, só que é o falso alarme, entra, sai de ritmo, né? E aí sai esse tampão, ó, sanguinolento. O que vocês fazem numa situação como essa? Uau. Ficar em observação no hospital? Ai, meu Deus! Hospital? Gente, acho que tem coisa a esperar, aguardar. Tampão com sangue quer dizer que o colo está maduro, sinal de que o colo está se preparando para depois entrar no trabalho de parto, vida que segue. Barrigudinhas do GPS estão, ó. Com a resposta na ponta da língua. Ligar para, pelo amor de Deus, ó, quem vou acompanhar, se me ligar de madrugada, porque saiu tampão com sangue, vai levar brigueira, hein? O tampão, gente, realmente a gente sabe que é o corpo se preparando, né? Então é um sinal maravilhoso de que tem coisas acontecendo, só que ele não indica trabalho de parto. Então, nada de sair correndo para o hospital, não precisa ligar para mim e para a Thaís falando que o bebê está nascendo, né? Porque é um sinal realmente de que está o corpo se preparando a cada etapa, né? Então, é um sinal de que o colo está se modificando, sim. Então, é um excelente sinal. E aqui nessa situação, a gente tem que aguardar o início do trabalho de parto, né? Onde vai vir realmente contrações efetivas. O tampão ele pode ter várias cores diferentes, né? Clarinho, mais amarronzado, com vestígio de sangue, pode ter muito mais sangue até do que esse aí está um pouquinho marrom, né? E pode realmente nem sair. Você pode entrar em trabalho de parto e o tampão sair só na fase final, né? Então não existe receita de bolo, né? Não precisa ficar aí procurando a cada limpada se vai sair algum tampão. Não sair não significa que você não vai entrar em trabalho de parto. Então, paciência, né? Que cada parto começa realmente de uma maneira diferente. Exatamente. E o meu tampão saiu com 34 semanas e meu parto foi induzido com 38. Então, se fosse esperar, talvez nasceria com 41. Tampão não quer dizer nada, é só um sinal do corpo se preparando. Então, a gente tem que ficar feliz e seguir a vida, tá? Mas, Thaís, foi sangue, né? Gestante morre de medo de sangue. Mas para o trabalho de parto, a gente fica feliz em ver sangue. Então, depende da quantidade de sangue. Então, a gente tem que estudar. É comum sair sangue no trabalho de parto? É comum. Qual é a quantidade? Então, no GPS, a gente mostra várias fotos. O que é normal, o que não é normal, o que tem que ir direto para o hospital. Porque, realmente, sangue abundante, a gente tem que ir direto para o hospital. E é importante você entender qual é a quantidade real de sangue, porque às vezes é abundante para a gente e você acha que é só um pouquinho de sangue, né? Então, entenda todas as situações para que você realmente tenha segurança de poder ficar em casa tranquila. Vamos ver o próximo. Gestante de 41 semanas, iniciou pródromos há 2 dias, engrenou o trabalho de parto, está com 3 centímetros e não aguenta mais a dor. O que ela pode fazer? Essa é uma situação de várias gestantes já aconteceram, com nossas barrigudinhas até, gestantes que contrataram equipe, né?
Então, elas têm equipe, elas têm várias possibilidades e o que elas podem fazer? Coloca aqui para gente quais seriam as opções. Analgesia, chuveiro, pode pedir analgesia com 3 centímetros? Será que uma gestante com 3 centímetros morre de dor assim? O que vocês acham? Exercício para um bom posicionamento do bebê, Dilene tá, ó. Não, Elizabeth, você não acha que com 3 centímetros não morre de dor? Chuveiro. Tô vendo só o povo do GPS respondendo. Cadê o povo de fora do GPS? Quero saber o que vocês pensam. Exercício na bola, massagens. E várias opções de alívio de dor. Isso mesmo, Paula. Então, vamos falar um pouco sobre essa dor. Cada pessoa sente a dor de uma forma. Eu já tive gestante que em pródromos quis ir para cesárea. Que em pródromos ela não aguentava mais. Que em pródromos ela pediu analgesia. Já tive gestantes que chegaram sorrindo com 8 centímetros, achando que, vou só numa avaliação porque não deve ser nada. E estava com 8 centímetros. Então, a dor depende de cada pessoa, mas depende também do preparo da mente. Por quê? Se você não sabe o que está acontecendo, só está sentindo a dor, não sabe como que é a evolução, não sabe se está normal, se não está, você vai entrar no ciclo de tensão. E aí você vai realmente morrer de dor, vai ficar preocupada com seu bebê, se está tudo bem, não vai saber, meu Deus, até quando eu vou sentir essa dor? Então vai entrar nesse ciclo negativo e não vai conseguir sair dele. Mas, se você souber, não, ok, engrenou o trabalho de parto, essa fase ainda é a fase mais demorada, mas depois que engrenar um trabalho de parto ativo, que é a partir de 6 centímetros, vai ser mais rápido, eu vou dar conta, você está com o pensamento positivo, então você vai em frente. Vamos ver o que vocês estão escrevendo. E nem só a gestante, tá? O acompanhante nessa hora tem função importantíssima. Então, acompanhantes, vocês que vão estar ali ao lado, né? Porque às vezes a mulher se confunde, tá ali com a dor, fica um pouco mais ansiosa. Então, vocês têm o papel de conhecer todo o processo e trazer a mulher, né? Para o que ela precisa, né? Então, não, você está ainda no início, vamos trabalhar essa dor, tá tudo certo. Lembra que você se preparou para esse processo? Então, isso vai fazer com que a mulher se entregue mais, fique mais tranquila, né? E consiga realmente evoluir esse trabalho de parto da melhor maneira possível. A gente só vai abrir os áudios no final, tá, gente? A gente não vai abrir agora, não. Não tive ideia, nunca tive filhos. Nem fiquei perguntando essas coisas para as mães, porque ficam um pouco inibidas de falar o que é. Acho que é comparação de um tipo. Não, olha, aqui, Camille, dentro do nosso grupo, elas falam tranquilamente, até porque elas sabem, as gestantes de segunda gestação, sabem que como é o trabalho de parto. E sabem que não tem como prever se a sua sensação de dor vai ser mais forte ou não. Então, elas querem mesmo compartilhar, tá? Acho que depende do grupo que você tá. Então, é isso. Quais são as possibilidades dela aqui? Vocês colocaram recursos de alívio de dor. Exatamente. Primeiro, a gente vai usar os recursos não farmacológicos de alívio de dor. Letícia falou do acompanhante. Acompanhante é essencial. É o acompanhante que faz a mulher seguir em frente nesse momento. A gente tem que lembrar, é porque no trabalho de parto, a gente acha assim, ela está em trabalho de parto, eu estou aqui ao lado dela. Não, gente. A gente tem que pensar como um treinador de exercício físico. O treinador lá do futebol, que vai ter a Copa agora, que fica xingando, ele não fica xingando, faz isso, faz aquilo, e não sei o quê, você está no lugar errado. Ele não fica toda hora dando orientação. O treinador de corrida, o treinador de natação, vamos nadar direito, faz isso, abre o braço e lá. Não é estar acompanhando uma gestante, não é simplesmente estar ao lado dessa gestante. Estar apenas ao lado dessa gestante pode fazer diferença? Pode, mas não vai fazer muita diferença. É saber o que falar com essa gestante.
olha, eu sei que você está com muita dor, mas vamos tentar essa posição? Essa posição acho que vai aliviar mais. Eu posso tentar uma massagem? Você conversar com essa gestante, você falar as possibilidades, você relembrar ela o quanto que ela desejou. Então, falar, ó, você quis muito isso, vamos seguir em frente, você consegue, você é forte. Falar palavras positivas, é isso que faz um competidor seguir em frente, né? Falar, ó, a gente vai conseguir lá nas vésperas do jogo, a gente está preparado, a gente sabe tudo, a gente tem condicionamento físico, o bebê está bem posicionado, então a gente vai conseguir. Isso vai fazer ela seguir em frente. Se vocês fizeram tudo isso e mesmo assim a dor é muito forte, 3 centímetros, dá para tomar analgesia? Responde sim ou não. Não. Sim. Pois é. Na verdade, depende, né? Então, depende de qual é o sistema. E aí vem o plano de parto de novo. Se eu tenho um plano de parto ali escrito analgesia, aí geralmente vem as opções. Quero utilizar analgesia só quando eu pedir ou não quero, quero um parto natural. Ok. Ah, tá, só quando eu pedir, mas eu estou pedindo com 3 centímetros. Será que na instituição que eu estou vai me dar analgesia? Será que tem analgesia, né? Porque a gente sabe que no SUS, alguns hospitais não têm. Será que eles têm um protocolo de quando aplicar analgesia? E aí, no plano de parto, a gente tem que ver aquela opção analgesia, tá? Mas quando que eu posso? De acordo com a minha realidade, quando que eu posso tomar analgesia? E ir atrás, correr atrás dessa informação. Então, às vezes, a gente não acha que com 3 centímetros, não, 3 centímetros vou estar de boa, né? Geralmente as pessoas estão em casa, estão tranquilas. Não, tem gente que urra de dor com 3 centímetros. E aí? A sua equipe que é contratada é favorável à analgesia? A gente tem aqui em Vitória médicos humanizados que não dão analgesia com 3 centímetros. E aí? Que levam a gestante para cesárea. E aí? E se você souber disso ainda na consulta, você vai manter com esse médico ou você vai tentar mudar de médico? Não é porque ele fala que ele é humanizado, porque pessoas têm boas experiências com ele, que ele vai fazer tudo que você precisa no momento do parto. E a maioria, né, só oferece analgesia como opção depois de 6 centímetros, tá? Que é, quando a Thaís falou, o início da fase ativa do trabalho de parto. Então, não é fácil, né, ter analgesia tão cedo assim, se você estiver com dor. Eu tive uma gestante que estava com 1 centímetro, a gente foi para o hospital achando que era 10 centímetros, e o bebê não nascia, o bebê não nascia, o bebê não nascia, né? E é um obstetra que não faz muitos exames de toque. E aí, quando ele precisou, assim, ver o que estava acontecendo, porque, teoricamente, a mulher já estava com 10, já era para ter nascido há muito tempo. Ela estava, gente, com 1 centímetro de dilatação. Então, assim, a enfermeira não tinha conseguido avaliar ela corretamente, porque ela estava com muita dor. E nessa opção, né, com essa dor toda, sabendo que tinha todo um caminho pela frente, a única opção ou era uma analgesia ou ir direto para cesárea, né? E esse médico deu para ela, né, ofereceu essa opção e depois nasceu de parto normal. E em menos de 1 hora evoluiu tudo. Então, olha só como que pode realmente fazer a diferença, né? Mas não é a grande maioria que oferece, tá? A grande maioria só espera realmente a fase ativa de trabalho de parto, porque tem o mito, né, de que pode atrapalhar todo o processo, né? Esperar realmente as contrações engrenarem para valer, até porque pode ter a necessidade de mais intervenções depois que usa analgesia. Mas isso acontece em qualquer dilatação, né? Exatamente. Sempre vai acontecer essa possibilidade de talvez precisar de uma ocitocina, por exemplo. Então, a gente lembra que essa aula é uma aula de dentro do GPS e a gente está fazendo vocês pensarem, tá? As meninas do GPS já receberam como que a gente faz as aulas do plano de parto, só para vocês entenderem o raciocínio. A gente pega o nosso plano de parto, que tem todas essas opções de marcar X, mas a gente destrincha cada uma dessa opção.
Então, sobre analgesia, a gente vai falar tudo sobre analgesia. Tem uma live bônus com a anestesista. Qual o problema de tomar com 1 centímetro? Qual o problema de tomar com 3 centímetros? Qual o problema de tomar com 8? Qual o problema de tomar com 10? E aí a gente vai destrinchando cada um desse assunto, porque na hora que ela for marcar o seu próprio plano de parto, ela vai relembrar o que ela estudou e vai aplicar. Isso que é importante. Então, você que não está dentro do GPS, você não pode baixar um plano de parto e achar que com ele você está segura. Por quê? Você tem que saber conversar com o médico. Então, se o médico falar com você que você está com 3 centímetros, que é cedo para você tomar analgesia, médico contratado, tá? Vou facilitar aqui. Nem é do SUS, plantão ou fora do país. Médico contratado. Que não vai te dar analgesia. O que você vai conversar com ele? Você tem que entender quais são os motivos que ele está falando que não vai te dar analgesia. Então, você vai perguntar para ele, por quê? Por que você não vai me dar analgesia com 3 centímetros? O que isso pode acontecer? E aí ele vai te falar, você pode não aguentar lá no final, no período expulsivo, achar que não vai conseguir, tomar mais de uma dose, ter necessidade de tomar mais de uma dose de analgesia, isso não é legal, ter que usar a ocitocina depois, ter que usar a ocitocina, uma cascata de intervenções. Mas e aí? Né? Aí eu vou falar a resposta que uma barrigudinha nossa falou para a médica dela, humanizada. Falou assim, e a minha barrigudinha ainda era médica. Ela falou assim, ok, doutora, mas todas essas intervenções que você está falando, que são consequências da analgesia tomada cedo, ainda são piores do que você me levar direto para a cesárea? Porque se eu não conseguir passar por essa dor, eu quero cesárea. Então, é melhor eu ir direto para a cesárea ou ainda assim, mesmo com todas essas intervenções, ainda é melhor eu tomar analgesia porque o risco da cesárea é muito grande em relação a todas essas intervenções. E a resposta dela foi que a cesárea realmente tinha um risco muito maior do que essas intervenções. E aí, então, o que minha barrigudinha fez? Então, não faz sentido você não me dar analgesia. E eu quero ela agora. Entendem como conversar com o médico e saber falar o que você deseja, entender o que o médico está propondo com você, vai fazer você seguir adiante? Porque ela simplesmente podia falar assim, você não vai me dar analgesia? Eu não aguento mais a dor? Vamos para cesárea. Mas ela conversou com o médico, tá? Sim, no plantão, com certeza, pode perguntar se tem ocitocina, analgesia. Nos plantões particulares, geralmente tem, tá? No SUS, que geralmente não tem analgesia em alguns lugares. Ou aqui em Vitória tem, né? Mas em outros lugares não tem analgesia. Tem que sempre perguntar. Por isso que o estudo, né? Que isso que a Thaís falou, o plano de parto ele vai ser montado na gestação. Você precisa saber qual é, né, o serviço que você vai buscar, né, para você entender como é o protocolo de cada lugar. Isso vai ser diferente, gente, em qualquer lugar. Então, aqui em Vitória tem um hospital que é um diferente do outro, fora daqui de Vitória, né? Quem mora fora do Brasil, principalmente, é tudo muito diferente. Então, a gente precisa entender. Essa semana a gente vai conseguir começar a receber os planos de parto das gestantes do GPS para o parto, então elas vão enviando e a gente vai trabalhando isso com elas, porque elas precisam saber a realidade de qual hospital que ela escolheu para parir, né? Porque vai ser realmente tudo diferente. E aí, pensando no acompanhante, né? Por que o acompanhante tem que estar aqui nessa aula? Por quê? Você acha que uma mulher que está morrendo de dor com 3 centímetros vai conseguir fazer um raciocínio claro pensando nessas situações? Provavelmente não. Então, quem tem que ser o porta-voz dessa mulher? O acompanhante. Mas será que o acompanhante, se ele estudar, se ele não estudar, ele vai saber fazer todo esse pensamento, todo esse raciocínio? Não. Então, gente, não adianta só a gestante estudar para o parto. O acompanhante, ele tem que entender esse processo para saber conversar com o médico. Senão, você vai acabar indo para uma cesárea e só vai se tocar depois que existiam outras possibilidades, tá? Então, aqui, ó, gestante 40 semanas e 4 dias, rompeu bolsa com mecônio. O que ela deve fazer? Escrevam aí no chat, vamos lá. Essa foto desse mecônio aí, ok? Eu quero saber, com esse mecônio aí, o que ela deve fazer.
Ir para o hospital, ir para o hospital, 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 hospital. Corre para o hospital, correr, calma. Papa de ervilha, papa de ervilha. Grosso. Aguarda. Hospital. Por que ela deve ir para o hospital? Vamos lá. Quem colocou hospital, vamos destrinchar esse pensamento. Por que ela deve ir para o hospital? Vamos lá. Vamos fazer vocês pensarem. Gente, estamos em lotação máxima na sala, hein? Então não saiam, que se sair não é. Deu um erro no YouTube, então a gente está só aqui dentro do Zoom, tá? Exatamente, não saiam. Avaliar o bebê, mecônio espesso. Feto amadurecido? Não sabemos, tá? Ó, essas barrigudinhas do GPS, cheio de orgulho. Pode ser maturidade ou sofrimento. Exatamente. Muito bem, gente. É exatamente isso. Então, rompeu bolsa com papa de ervilha, que é isso daí, então o mecônio está espesso, não tinha muito líquido amniótico para diluir esse mecônio. Mecônio é sinal de cesárea? Não é, tá? Mecônio você pode ter parto normal. Mas esse mecônio espesso vai depender de como está o bebê, quantos centímetros de dilatação ela está, se ela está em trabalho de parto engrenado ou não. Por quê? A gente sabe que o mecônio espesso, esse mecônio já vai estar nas vias aéreas do bebê. Então, não é que ele engoliu o mecônio, já está lá. Ele está no meio da piscina, então se ele está no meio da piscina, está nas vias aéreas, está na boca, está em tudo quanto é lugar, ok? Não é esse o problema. O problema é que quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele tem que fazer é absorver o líquido que estava dentro do pulmão dele. Quando é líquido, ele consegue absorver. Mas se está espesso, ele não consegue absorver pedacinhos de coisas, né? Então, aí que mora o problema. Então, se essa gestante estiver na fase inicial de trabalho de parto, estiver sem contrações, provavelmente ela vai para cesárea. Por quê? Porque o trabalho de parto dela ainda vai demorar muito tempo para acontecer. O mecônio vai se espalhar dentro do pulmão e depois vai ser difícil de tirar. Vai ter que aspirar esse bebê para fazer a transição respiratória. Então, num trabalho de parto que não está avançado, essa gestante vai sim para cesárea, mesmo que o batimento cardíaco do bebê esteja bem. Combinado? E aí é muito importante saber, né, se acontecer de outro jeito, né? Se for um mecônio, então, diluído, que é esse mecônio que está sujando. Às vezes vocês vão passar por uma avaliação e o médico vai falar, ó, tem que ir para cesárea, tá vendo? Tem mecônio, né? Tá tudo sujo aqui, o seu líquido não tá com a cor normal, né? Então é muito importante entender, né? E solicitar, olha, eu queria avaliar, né? Se meu bebê tá bem, eu queria saber como que está o meu corpo, né? Eu quero saber das minhas possibilidades, porque eu aprendi que o mecônio também é um sinal de maturidade fetal, né? Então é normal o bebê depois de certa idade, né, ter eliminação de mecônio. Então é esse entendimento e esse tipo de falas que vocês têm que entender. Tá? A gente não tem que simplesmente aceitar o que o médico está propondo, né? A gente quer que vocês realmente entendam a situação, né? Saber o que significa o sofrer, né? O estar com uma situação de risco, para aí sim você aceitar a cesariana, né? É realmente evitar a cesárea desnecessária, quando ela realmente não precisa. Gestante em trabalho de parto com 7 centímetros entrou na banheira e as contrações pararam. Está com contrações com intervalo de 7 minutos durante 30 segundos. Essa sou eu, gente. Aconteceu exatamente isso comigo. Estava com contração bombando em casa, fui para o hospital, falei, eu quero um banheiro, eu quero banheiro, eu quero banheiro para aliviar minhas dores. Entrei na banheira, olha lá a minha cara de plena. E aí? O que fazer nessa situação? Me fala. O que você faria nessa situação? Sair da banheira? Vai precisar sair. Induzir com ocitocina? Bora pro exercício. Banheira só no expulsivo. Será, Fabiana? Mas o quê? Porque parou o trabalho de parto estacionou, volta a fazer exercício, relaxou demais. Sair da banheira com exercício. Sair da banheira. Perfeito, perfeito. Exatamente. Não necessariamente tem que tomar ocitocina, tá? Então, se eu entrei na banheira e relaxei, o que eu fiz? Saí da banheira. Eu queria muito que o bebê nascesse na banheira, gente. Você não tem noção. Tudo que eu fiz, esse bebê nasceu na banheira, mas ele nasceu no chuveiro, porque ele não queria nascer dentro da banheira, porque eu relaxava demais. Então, é sair. Primeira opção é sair da banheira. Saiu da banheira, fez um pouco de exercício, as contrações voltaram, ok.
A gente vai esperar um tempo nesse processo para as contrações voltarem, né? Geralmente umas horas aí, né? Umas 1 hora, 2 horas, para ver se as contrações voltam, ok? E aí, se não voltarem, a gente pensa na ocitocina, tá bom? Combinado? Ou romper a bolsa, né? Se por acaso a bolsa não estiver rompida. No meu caso, eu rompi, foi o primeiro sinal de trabalho de parto. E outra, se a mulher quiser simplesmente esperar, tá, parou, ok, tô querendo um descanso, poderia ficar ali um tempo, né? Para ela ter, ó, 7 minutos, gente, dá pra gente sonhar em 7 minutos. Então, às vezes, é uma opção também, se ela quisesse, não, eu sei que parou, mas eu quero ficar aqui um tempo, né? Quero descansar. E aí sim, depois faria alguma coisa. Mas se para o trabalho de parto, e muitas vezes o trabalho de parto para no chuveiro também, tá? Tem mulheres que mesmo em franco trabalho de parto, não naquela fase do teste do chuveiro que a gente fala, não. Mas tem mulher que em franco trabalho de parto, né, no chuveiro quente também espaça muito o padrão de contração. E aí a opção realmente é tentar fugir desses recursos que interrompem demais o trabalho de parto. Exatamente. E aí a Paula me perguntou, ela pode ir para o hospital? Eu já estava no hospital, tá, Paula? Eu estava com 7 centímetros, fui avaliada em casa. Eu não, aqui no Brasil é difícil a gente ter banheiro em casa. Você tá aí fora do Brasil é bem mais fácil. Quase todas as casas têm banheira, né? Então eu fui para o hospital para usar a banheira no hospital, tá? E aí chegando lá, minhas contrações espaçaram. Fabiane, né, que falou, só pode banheira no período expulsivo. Vamos pensar lá no caso da barrigudinha com 3 centímetros, que não estava aguentando a dor? Ela não estava aguentando a dor, por que que eu vou negar a banheira para ela? Sim, algumas equipes negam. Não, tá muito cedo para entrar. Gente, a gente tem que raciocinar. Se eu estou morrendo de dor, estou pedindo, implorando por uma cesárea, mas eu queria muito o parto normal, só que naquele momento eu estou enlouquecida com a dor. Existe a possibilidade de entrar na banheira para aliviar as minhas dores. Por que eu vou negar a banheira para uma gestante? Porque vai espaçar as contrações. Nesse caso, ela ficou 2 dias, aquele caso passado, né? Então, vamos lá, ó. Ela ficou 2 dias em pródromos, então provavelmente foram 2 dias sem dormir. Ela está com 3 centímetros exausta. A gente precisa dar um tempo para essa gestante descansar, comer. Então é ótimo que espacem as contrações, que ela dorme, come, aguarda um tempo para depois retornar às contrações. Vai dar uma paz para essa gestante. Então não, gente, não existe regra no trabalho de parto. Algumas equipes instituem algumas regras. Gestante só pode entrar na banheira a partir de 7 centímetros, ou só no período expulsivo. Não, não é assim que funciona. Quando a gente trabalha realmente com parto humanizado, a gente tem que ir de acordo com cada mulher, com cada vivência, e cada parto vai ser totalmente diferente do outro. Não existem regras, ok? Gestante, 37 semanas, fez exame de estrépito e deu positivo. Mora a quase 2 horas de distância do hospital. O que ela deve fazer quando entrar em trabalho de parto? Vamos lá. Responda aí pra gente. Acho que alguém mandou até isso aqui no GPS, alguma coisa. Da nossa... da Patrícia. Eu coloquei lá no GPS, ela fez essa pergunta, falei, eu vou colocar lá para ver o que elas respondem. Então, vamos lá, gente. O que ela pode fazer? Ela está com 37 semanas, fez exame de estresse, deu positivo. Ela mora 2 horas de distância do hospital e ela não sabe o que fazer com essa informação. Será que ela... Não vou falar, não. Eu quero saber de vocês. A bolsa estourou? Não, a bolsa não estourou. Ela só está com o resultado do exame. Quais são as possibilidades de acontecer o parto dela? Me fala. Deveria ter começado com tratamento logo quando descobriu. A gente não trata estreptococcus, tá? Positivo. A gente faz só para o trabalho de parto. Vida que segue, esperar em casa, estrepto é o quê? Deixar nascer no carro, Paula. Não saiam de casa com medo de ser rápido demais, tá, gente? Isso é um erro que muitas gestantes cometem. Ah, não, eu tenho medo de ser rápido, eu moro longe, vou quando eu tiver a cada 7 minutos, né? Então, não. O hospital não é hotel, não precisa internar cedo.
Se acontecer, você é sortuda, mas isso é muito raro de sair nascendo por aí no caminho. Vamos lá, gente. O que vocês estão respondendo é aguardar entrar em trabalho de parto. É isso mesmo, tá? Óbvio que agora, com 37 semanas, não tem o que fazer. O que ela quer saber é, quando ela entrar em trabalho de parto, ela pode entrar em trabalho de parto com contrações ou ela pode entrar em trabalho de parto com bolsa rota. Qual é o momento que ela deve ir para o hospital? O que ela deve fazer? Sendo que ela mora a 2 horas de distância, e o médico falou que assim que iniciar o trabalho de parto, ela tem que ir para o hospital. Vamos pensar um pouco. O que ela deve fazer? Ela rompeu bolsa, ela tem que fazer o quê? Essa foi difícil para vocês, né? Pensar. Então, vamos lá, gente. O exame de estrépito positivo, o estrépito é uma bactéria que pode infectar esse bebê. Então, alguns lugares fazem esse exame, tá? Nem todos. Barrigudinhas de fora do país, muitas vezes ninguém nem vai falar sobre exame de estreptococcus com você. Relaxa sobre isso. Tem 2 linhas de raciocínio. A que faz o exame, se tiver positivo, quando entra em trabalho de parto, usa-se antibiótico a cada 4 horas até o bebê nascer. Então, se eu fiquei 12 horas, eu vou usar antibiótico a cada 4 horas. E a outra linha é, não se faz o exame, passou de 18 horas de trabalho de parto, que aumenta o risco de infecção, usa-se um antibiótico. Eu e Letícia, nós tínhamos a oportunidade de fazer o exame, mas nós optamos em não fazer, ok? Então, em nenhuma das 2 gestações, nós fizemos o exame. No caso dessa barrigudinha, deixa eu ver. Negativo, eu iria para o hospital. Se são 2 horas, eu iria para o hospital, avisar o médico, comprar o bote, tem que ir para o hospital. Ok. No caso dessa barrigudinha, o que ela vai fazer? Se ela entrar em trabalho de parto com contrações, teve pródromos, é hora de ir para o hospital? Sim ou não? Para de dar spoiler. Vamos lá, pródromos, é hora de ir para o hospital? Não. Eu disse do spoiler, hein? Trabalho de fase latente, contrações, com intervalo de 10 minutos, 7 minutos, é hora de ir para o hospital? Não, muito bem. Então, ela vai para o hospital quando for trabalho de parto ativo, mas ela mora a 2 horas de distância. Não tem problema, gente, trabalho de parto não é rápido assim, não, tá? Entrou em trabalho de parto ativo, ela pode ir para o hospital. Ou, se a bolsa romper, ela tem que sair correndo para o hospital, sim ou não? Ela tem que fazer igual os filmes mostram. Pega as coisas, meu Deus, não sei o quê. Sim ou não? Não, muito bem. Não, exatamente. Não tem que fazer, tá? Pode Então, tomar um banho, terminar de arrumar as coisas com calma, coloca a calcinha, a fralda e vai com calma para o hospital. E aí lá sim ela vai começar o antibiótico, né? exatamente. Então, são muitas possibilidades. Então, ela não tem que sair correndo para o hospital. E eu quero colocar aqui a última fala para que vocês entendam que, mesmo com todo estudo, intercorrências podem acontecer durante o trabalho de parto. Então, esse daqui, ó, existia uma médica que incentivava o parto humanizado, mas ela não podia ir no dia que ela entrou em trabalho de parto por alguma questão. E aí eles tiveram que ir para o plantonista. E aí o plantonista falou que eles iam avaliar e que se estivessem da mesma forma em 40 minutos, iria para cesárea. E aí, gente, se você escuta uma coisa dessa de um médico, pode ser um médico contratado, né? Porque a gente sabe que muita gente se faz de humanizado, mas que no trabalho de parto mostra as caras. Pode ser um médico do plantão, do SUS ou fora do Brasil. Fora do Brasil, o parto é mais vaginal, então talvez não teria essa questão de levar para cesárea, teriam outras questões. Então, ela veio contar o relato dela aqui. Ela falou: ó, se as meninas me permitirem, vou fazer meu relato de como foi para entenderem melhor a sequência que meu esposo estava trocando mensagem com vocês dentro do GPS, para servir de exemplo como a informação faz a força e também de como ficam pressionando de todas as formas para tirar o parto de vocês, né? Então, olha aqui, ó. Ela estava em pródromos há mais de uma semana. Ela fez o GPS e seguiu a vida.
As contrações intensificaram e rompeu a bolsa, 3 horas da manhã. E aí eles foram para o hospital. Ela tomou um banho tranquila, foram para o hospital, passado 4 horas, estavam com 2 centímetros de dilatação e foi para o quarto. 7 horas da manhã mudou o plantão. E aí o médico foi fazer o toque. E esse médico, eu não coloquei aqui, mas ele fazia o toque a cada 1 hora. Manda para mim, precisa fazer o toque a cada 1 hora, sim ou não? E aí estava de 4 para 5 centímetros. Colocou empecilhos, falando que o colo do útero não tinha sumido, que o bebê estava muito alto. Em nenhum momento falando que estávamos indo bem. Muito menos comemorou. As contrações do bebê estavam boas e não baixavam, mas ele estava sempre com palavras negativas. Não, 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 não precisa. Muito bem. Uma coisa aí para vocês negarem também no trabalho de parto, né? Que não precisa estar necessariamente lá no plano de parto, né? Porque o médico não vai ficar, ela não quer toque, ela não quer toque. Mas falar, doutor, acabaram de me avaliar, né? Eu gostaria de não ser examinada, porque eu vejo que não tem necessidade, né? Então, não tem necessidade nem de quanto em quanto tempo, tá? A gente acompanha partos onde são feitos um exame de toque, às vezes nenhum exame de toque, né? Então, vocês que estão no GPS, vocês já viram que a gente vai ensinando como reconhecer que o trabalho de parto está avançando, pelo padrão de contração, pelas secreções que saem, pela localização da dor. Então, a gente sabe que o trabalho de parto está evoluindo por outros sinais, que a gente vai mostrar aqui agora, inclusive, né? Exatamente. Eu e Thaís estávamos longe deles, ouvindo por mensagem, e já sabíamos que o bebê estava nascendo. Ah, não, não coloquei o áudio, não. E aí, gente, ó, a Paula, vocês puderam já reparar que a Paula está fazendo várias perguntas e ela é do GPS. Ela está com 10 semanas e entrou no GPS semana passada. É claro que ela não conseguiu ver todas as aulas, mas ela já está aqui estudando para entender todas as possibilidades dela, com 10 semanas. Se você está com 37 e ainda não sabe as palavras que eu estou falando aqui, colo do útero imaturo, que o bebê tá alto. É um problema, sim ou não, com 5 centímetros? Mandem aí. Então, a gente tem que estudar o quanto antes, tá? Quando ele voltou, falou que parou de evoluir com 7 centímetros. Que já estava muito tempo com bolsa rota. E que muito tempo, gente, tinha nem dado, acho que nem 12 horas. E se não mudasse em 40 minutos, ela iria para cesárea. Eu questionei, por quê? Por que ir direto para cesárea se estava com 7 centímetros? Se não podia tentar outra coisa, ocitocina, por exemplo. Por que ir direto para cesárea, como ele falou? Eu já estava com bossa, o bebê já estava com bossa. E ele falou que não descia mais, não adiantava ficar, não descia mais. E aí tinha uma enfermeira que ficava ali e ele ficava vigiando a enfermeira para a enfermeira não falar nada com eles, tá? E aí, gente, ó, ela colocou assim, a notícia maravilhosa para nós que estudamos é que... Ela só comentou assim, com 7 centímetros é uma notícia maravilhosa, que eu estava com 7 centímetros. Para nós que estudamos, para eles, né, o casal, eu estava muito bem, mas em nenhum momento o médico passou essa afirmativa, ó, vocês estão indo bem. Eles só passavam coisas negativas. Falou que o bebê estava com bossa. Você sabe o que é um bebê com bossa? E com colo do útero edemaciado e que não ia nascer. Vocês sabem o que é isso? Deixa eu só ver as afirmativas do bebê alto. O que é o bebê alto? Quando não se posicionou ainda, que é bossa. Isso mesmo. Quem respondeu, cabeça deformadinha. Isso mesmo, a cabeça se molda ao canal do parto. O colo do útero pode inchar. Então, quando voltou, eu falei com ele isso, que eu não ia para cesárea e também não queria ser examinada. Ele falou que precisava ser examinada para colocar na ficha e eu já sabia que eu tinha parado de evoluir, justamente por conta das palavras negativas. E eu me concentrei. No caso aqui, eu coloquei uma faixa, mas aqui, ó, o que eu queria perguntar para vocês, mas como a gente já está quase passando do horário, eu vou mostrar para vocês. A gente estava em constante conversa dentro do GPS.
Então, a gente já tinha falado com eles, ó, edema de colo do útero não quer dizer que você vai para cesárea, bebê alto não quer dizer que você vai para cesárea, tem várias posições para vocês fazerem, relembrem as posições e vamos fazer essa posição. A gente mandou as fotos para eles relembrarem posições que eles já sabiam, mas naquele momento eles esqueceram. E ela fez isso, se concentrou nos exercícios e ficou de 4 apoios, como eu tinha orientado. 1 hora depois, de novo, veio fazer o toque e ela já estava perdendo a calma. Imagina você passando por essa situação no trabalho de parto, né? E aí, no final de tudo, ela teve o parto normal, porque ela e o marido, eles tinham estudado, eles tinham segurança no processo, eles acreditavam no que nós estávamos falando, que o bebê, eles sabiam que o bebê estava bem, então que não era uma real indicação para cesárea. Então, com as nossas orientações, eles foram seguindo em frente, tendo apoio do grupo. E aí ela veio mandar uma mensagem agradecendo. Imensamente feliz pelo apoio. Se não fosse vocês, eu não sei o que seria. Não dá para marcar todas, né? Mas marcou eu, Letícia, o esposo. Vocês não têm ideia como foram decisivos para eu conseguir ir. O carinho é tão especial, eu nunca vou esquecer disso. Marcou a minha vida. Vocês foram anjos da era digital pelo WhatsApp. Então, o GPS é isso. Às vezes, a gente estuda, mas na hora do momento, foge. Vocês não estão ali, vocês não são obstetras, não são fisioterapeutas, não estão vivenciando o trabalho de parto todos os dias. E vocês viram que tem várias situações que podem acontecer durante o trabalho de parto. E no GPS, vocês têm um grupo permanente, onde eu e Letícia vamos estar lá para dar todo o apoio, além de todas as pessoas que estudaram junto com vocês. Então, a gente vai estar ali, mandando mensagens e afirmações para que vocês seguissem no trabalho de parto. Então, aqui ela contando, né, como que foi, ela estava muito feliz de ter conseguido o parto normal. Então, gente, eu acho que deu para entender que não adianta baixar um plano de parto, que vocês precisam entender item por item e que o acompanhante precisa ser o porta-voz dessa jornada, porque vocês, em trabalho de parto, muitas vezes não vão conseguir falar. Se vocês não conseguirem falar, o acompanhante tem que saber, tintim por tintim, quais são as opções para conversar com o médico. Então, plano de parto, tem gente que perguntou lá no Instagram, mas tem SUS que não aceita plano de parto. Ok, qual o problema? Eu não quero que vocês peguem um papel e acreditem fielmente que é esse papel que vai fazer diferença na vida de vocês. O que vai fazer a diferença é vocês entenderem todos os caminhos que podem percorrer e saberem conversar com o médico, você e seu acompanhante. E é essa mensagem que a gente queria passar para vocês. Só isso, né? Só realmente você entendendo o processo, sabendo ali o que fazer. E aí pode ser qualquer modelo, né? Alguém perguntou, pode ser escrito, pode ser de marca X, né? Mas o mais importante é você ter todas as mudanças de rota bem definidas na sua cabeça, para que na hora H você consiga conversar ali com a equipe e tomar as suas decisões, né? E é a sua, não é a que eu falo, a que a Thaís fala, né? Não é a minha possibilidade diante de tal intervenção, né? Então, cada mulher vai escolher o seu caminho, mas isso só vem, né? Esse protagonismo só vem realmente da informação, né? Não tem outro jeito. Vocês precisam conhecer todas as possibilidades. A gente tem recebido muitas mensagens de mulheres perguntando do GPS, quando a gente vai abrir nova turma, e a gente não vai abrir nova turma esse ano, tá, gente? Então, infelizmente, não será possível. A gente está com a turma 13 em andamento, mas a gente está selecionando algumas mulheres, né, que realmente estão prontas, né? Tem mulheres aí na reta final, no começo, que já quer começar a estudar, como a nossa barrigudinha ali de 10 semanas. Então, a gente vai fazer uma seleção de mulheres que realmente querem vir para o GPS. Então, vamos abrir algumas vagas. A nossa equipe vai colocar aqui no chat, depois lá para vocês no grupo, uma aplicação. Então, responda com carinho, porque vai ser a gente que vai ligar para elas. Seremos nós.
que em breve vocês vão receber uma ligação minha ou da Thaís para poder ser convidada, né, a juntar esse time de mulheres, né, e acompanhantes que realmente estão buscando o seu parto e querem conquistar esse trabalho de parto, né? O GPS, ele é muito mais do que um curso, porque é realmente esse acompanhamento, onde a gente está junto, cobra elas de estarem comentando lá dentro do grupo, né? E com certeza estaremos juntos numa rede de apoio no próprio dia do trabalho de parto também. Exatamente. Então, quem quer participar, são só 5 vagas. Precisa fazer a aplicação porque a gente quer gente que arregace as mangas, estude, responda a gente nos desafios, que querem entender realmente o processo para terem seguranças. Então, não, a gente não vai deixar qualquer um entrar. Então, a gente vai fazer essa seleção para que a gente consiga realmente mulheres que queiram uma boa experiência de parto, que querem realmente estarem seguras no parto. Muito bem, meninas, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que bom, Patrícia. Meninas do GVS, a gente vai continuar conversando com vocês lá dentro. E as meninas que não são do GPS e os acompanhantes, muito obrigada por essa participação hoje aqui. Muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.